opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. Olha, são 7h mais 45 minutos, 7h45, nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 28 de setembro. E nós estamos de volta agora, você que acompanha a nossa programação, você está vendo aí já o pessoal do Política com Pimenta, postos na nossa programação. Estamos aí com o Osmar Campreguer, também com o Dr. Gilberto Azevedo, para levar para você o Política com Pimenta na manhã desta quinta. Portanto, bom dia, Osmar Campreguer, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, Dr. Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes e à nossa equipe de retaguarda. Muito bem, doutor Gilberto, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Osmar, bom dia, Odair, bom dia a todos que nos ouvem e veem nesse dia bonito com sol. Muito bem, vamos lá então com o Política com Pimenta desta manhã e a gente vai levar para você então hoje o debate sobre assuntos de interesse aí da nossa comunidade, a partir do momento, né, que estão sendo destacadas também pela mídia nacional. Nós temos o primeiro tema do dia de hoje, que é o seguinte: o primeiro tema, ele traz aqui a questão do Lula e da Janja. O Lula, todo mundo sabe, vai passar aí por uma cirurgia e o que acontece é que existe aí um buchicho, foi aqui repercutido pela Folha, pelo UOL também, que ele pode indicar a Janja para ela o substituir. Aí, né, o que se comenta na mídia é aí, onde é que vai ficar o chuchu, né, que é chamado de chuchu aí, o Geraldo Alckmin, como é que fica os outros ministros? A Janja teria esse protagonismo, tem condições ela de substituir aí o presidente da República, enfim. Mas quem vai falar a respeito disso são vocês aqui. Eu começo com você, Osmar Campreguer. Como é que você vê aí esse protagonismo da Janja, pelo menos na mídia, né? Vamos ver se vai acontecer na prática. Bom, em primeiro lugar, substituto, ela, na verdade, ela, como se utilizava a expressão antiga, ela seria uma eminência parda do governo. Ela influencia o governo, não é que ela substitui. Substituto legal, já constitucional, é o vice-presidente, no caso do presidente ficar impedido de exercer a função. Mas o que ela exerce é uma influência sobre o governo. Isso antigamente, o pessoal utilizava a expressão eminência parda. É alguém que não tem poder constituído, mas tem influência sobre o poder. Eu acredito que, de certa forma, é verdade mesmo que ela tem alguma influência. Se ela chega a mandar ou não é outra conversa, mas ela tem alguma influência sim. Como não só como essas mulheres, todas as mulheres, ou muitas mulheres de presidente, de governador, de prefeito, têm influência na administração, embora não tenha cargo legalmente constituído. Não sei se isso é positivo ou negativo, mas é um fato que eu acredito que é bem possível que seja verdade, que ela tem influência, porque eu vejo o presidente o presidente já foi influenciado por ela. Se isso é bom ou ruim, eu não saberia dizer, mas que é possível essa influência sim, não a substituição, mas influência sim. Pois é, mas doutor Gilberto, o que a matéria do UOL e da Folha diz aqui é que ministros Lula adia viagem de ministros, indica que Janja pode atuar como sua substituta. Não está falando sobre influência aqui, está falando sobre sua substituta. Exatamente. Ontem o Eduardo Leite esteve em Brasília com o presidente, mas mesmo assim uma comitiva formada por ministros e aparentemente coordenado pela Janja vão ao Rio Grande do Sul verificar essa questão das intempéries que lá ocorreram. Essa situação começou errada desde a época da viagem para a Índia e continua errada. Cada emenda piora mais a situação. Tenho absoluta certeza de que essa senhora vai buscar o protagonismo junto à esfera do poder central
ela vai exercer a influência, inclusive esses próprios jornais que fazem parte do consórcio dizem da preocupação dos ministros que não são tão relacionados com a Janja, que estão preocupados em poder sofrer algum tipo de sanção, represália, bloqueio. Eu acho também que essa questão demonstra o extremo apego ao poder e ao cargo por parte do Lula, que mesmo agora vai se submeter a uma cirurgia para reconstituir a sua saúde, e ele poderia tranquilamente passar o cargo ao Alckmin, que me parece que está bastante atrelado, bastante fiel a ele. No entanto, ele prefere ficar sob anestesia no hospital e se manter no cargo. Isso é bastante estranho, essa situação. Mas, enfim, eu tenho quase absoluta certeza que ela vai assumir o protagonismo, principalmente pelas situações anteriores, que nós observamos a constância dela procurar, inclusive, sair em fotografias de onde ela foi solicitado que ela se retirasse, como aconteceu na Índia. Pois é, Osmar, mas aí a gente vê essa situação da Janja, não sei se querendo, né? Querendo com certeza, né? Querendo assumir o protagonismo, o presidente dando essa indicação de que ela é que iria substituir, ela marcando viagem junto com ministros. Isso pode gerar um problema desnecessário novamente para o governo com a sua equipe, não pode? Eu até acho que pode, mas eu não vejo problema, prejuízo. Eu acho que, de fato, o presidente é influenciado por ela. E se isso é positivo ou negativo, eu não sei dizer, né? Mas que ele é influenciado por ela, sim. E esse presidente depende dela, inclusive, eu acho que ela, em muitos casos, ela veta a gente de ser nomeada, ela veta pessoas, ela tem influência, sim, no governo. Se isso é positivo ou negativo, eu não sei dizer. Eu não sei dizer mesmo. E, doutor Gilberto, e o senhor sabe dizer se é positivo ou negativo e por quê? Eu acho que é extremamente negativo, porque essa senhora não teve nenhum voto. Quem foi votado foi o Lula e o Alckmin. Essas duas pessoas que receberam a confiança de uma parcela do povo brasileiro. Essa senhora não tem que se meter em nenhuma questão do governo federal, nenhuma questão da administração federal, porque em determinado momento isso pode vir configurar um crime e pode levar a problemas sérios ao presidente da República. É óbvio, né? É óbvio que a esposa de alguém influencia nas decisões de alguém, mas como disse o Osmar, a eminência parda é aquela coisa que não aparece, que fica ali por trás e tal. Agora a Janja não, ela não é uma eminência parda, ela está muito à frente, ela está aparecendo, ela está, daqui a pouco o Lula se afasta e diz que ela que vai ser a presidente do Brasil e não o Geraldo Alckmin, né? Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer e quais os reflexos disso de fato na prática, se isso vai acontecer mesmo ou se é mais um marketing para a Janja aí também ganhar espaço. Será que é uma pergunta que é válida também, será que todo esse protagonismo dela, será que o PT estaria preparando uma liderança que hoje não existe, que já foi comentado aqui também, que, né, saindo o Lula, o PT está sem uma liderança forte hoje. Será que todo esse trabalho que está sendo feito aí seria para preparar uma nova liderança e a Janja seria essa liderança do PT? Sei lá, né? Cabe aí esse questionamento também. Vamos para a nossa segunda pauta de hoje. A segunda pauta é o último dia ontem da Rosa Weber. Rosa Weber deixando, então, o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ter aí um substituto para ela. Ainda não existe aí um substituto para a Rosa Weber. Há indícios de que o Flávio Dino possa assumir o Supremo Tribunal Federal, uma cadeira aí no Supremo Tribunal Federal.
ele que tem uma avaliação, a pior avaliação, segundo uma pesquisa que o Estadão divulgou ontem, a pior avaliação, a pior pasta do governo federal na visão das pessoas que participaram da pesquisa é a pasta do Flávio Dino, e ele é aí cotadíssimo para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas agora o Barroso, que vai assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Gostaria de um comentário de vocês a respeito do desempenho da Rosa Weber, enfim, dessa transição da Rosa Weber ali no Supremo Tribunal Federal, começando com o doutor Gilberto. Bom, uma coisa há que se reconhecer na ministra Rosa Weber, que ela manteve o decoro enquanto ocupou o cargo. Ela não se meteu publicamente em discussões, ela se postou como deve se postar um juiz, falando nos autos. Isso nós temos que reconhecer. Uma situação que causa estranheza em mim particularmente, é o apego que essas pessoas têm ao cargo. Ela faz ou fez 75 anos e só sai compulsoriamente quando completa a idade, o apego que esse pessoal tem aos cargos. Ela colocou em pauta inúmeras questões bastante polêmicas, algumas delas estão em cursos, alguma coisa já foi solucionada, mas ela deixou uma bomba bem armada para o Barroso. E eu vejo com um ponto extremamente negativo na biografia dela, é que recentemente, alguns dias atrás, ela votou favoravelmente ao aborto até 3 meses de gestação, 120 dias. E ontem ela assinou justamente um pacto pela primeira infância. A primeira infância vai até os 6 anos de idade. Mas aí, será que haverá crianças para serem cuidados nessa terceira e nessa primeira idade, aliás? Eu acho que existiram pontos positivos, mas, vamos dizer assim, a finalização foi extremamente ruim com essas duas questões. De um lado, votando para o aborto e logo em seguida votando a favor do Pacto pela Primeira Infância. Eu achei que ficou complexa essa situação, poderia se considerar uma mancha. Mas foi institucional a assinatura desse pacto. Mas fica esquisito. Ô Osmar, e aí? O seu comentário? Bom, eu concordo com o doutor Gilberto no que diz respeito à postura dela como juíza, assim, totalmente de acordo com o cargo. Com relação ao apego a cargo, eu concordo, só a Ellen Grace largou e o Joaquim Barbosa largaram o poder antes do final do mandato. Mas nós temos que lembrar, doutor, que em 2000, não sei exatamente a data, o Congresso, para não deixar a Dilma nomear 2 ministros, alteraram a data, a PEC da Bengala, alteraram a data, a idade de 70 para 75 anos, produzindo essa aberração que agora nós temos. Então, a falta de querer atropelar os processos, a PEC da Bengala alterou de 70 para 75 anos a permanência dos ministros. A Rosa Weber, ela, nesse período que ela foi ministra, ela teve um comportamento exemplar. Com relação ao aborto, doutor, eu não sou nem a favor, eu sou contra, em princípio, mas eu acho que, inclusive, esse tema eu aceitaria ser substituído por uma médica, por uma pessoa que domina o assunto, e uma mulher, porque eu acho que esse é um assunto que diz respeito muito mais à mulher do que propriamente ao gênero masculino. Com relação ao aborto, o senhor tem razão quando diz que esse pacto é estranho, mas segundo informações, existem 800 mil abortos por ano clandestinos no Brasil. Então, esse é o tema. Outra coisa, o fato de existir aborto legalmente permitido, descriminalização, aliás, não é a descriminalização do aborto, não obriga a mulher a fazer o aborto. Esse é um fato. O fato de no futuro termos aborto permitido não obriga a mulher a fazer aborto. Outra coisa, se nós temos 800 mil abortos clandestinos, são esses que a lei está se voltando.
Então, se existe aborto clandestino, existem crimes que não estão sendo punidos ou que não estão sendo investigados. Então, existe uma realidade. Outra coisa, a pessoa que tem poder, ela vai para a Colômbia levar, a Colômbia, a Argentina, levar a filha a fazer aborto. A pessoa que não pode, vai no beco atrás de alguém que não é profissional. Então, eu acho uma situação polêmica, muito polêmica, mas é uma realidade que se impõe. O aborto eu já falei aqui, a princípio eu sou contra, mas eu acho que devemos deixar as mulheres falarem, e existe uma realidade que existe aborto clandestino. Então, o que não vai ser mais? Não vai ser só crime, mas o aborto vai continuar existindo como ele existe uma realidade que no Brasil existe aborto clandestino. Ele só sairia da clandestinidade e passaria a ser permitido legalmente. Essa é a única diferença. Ninguém vai ser obrigado a fazer. Tudo bem, a gente acabou entrando aí na seara do aborto. Doutor Gilberto, quer comentar alguma coisa a respeito, doutor? Sim, eu não tenho dúvida que haja uma cifra negra com relação a essa questão do aborto. Mas vejam o seguinte, onde está essa pesquisa que diz que há 800 mil abortos clandestinos? Eu não vi nenhuma pesquisa a respeito disso. Não conheço a base científica com que está sendo alardeado esse número. E depois o seguinte, no Brasil deixou de existir pátria e poder, existe poder familiar. Então, para se fazer uma criança, ainda precisa de um homem e de uma mulher. Eu acho que estão falando que só a mulher deve se manifestar, e o pai onde é que fica nessa situação? Mas o aborto, futuramente, nós haveremos de entrar nessa questão do debate, mas até porque o foco inicial foi a postura, a gestão da ministra Rosa Weber, que vai se encerrar, aliás, já se encerrou. Ela, em função da idade, saiu aos 75 anos, e ela não usufruiu de todo o período de governança que ela teria junto ao Supremo, que seriam 2 anos, e ficou 1 ano somente. Eu acho que, veja que entre nós aqui já houve uma discussão a respeito dessa questão pungente, vamos dizer assim, e isso há que ser enfrentado pela sociedade, e eu entendo que o Congresso ele tem que se manifestar a respeito disso, e não só a respeito disso. Eu acho que o Congresso vai ter que se debruçar logo em cima do substituto de Rosa Weber. E eu acho que vai ser oportunidade do Congresso, aliás, do Senado Federal, que vai avaliar, se o candidato ou candidata que for indicado é uma pessoa que afrontou, que desaforou o Congresso Nacional. Talvez nós tenhamos a oportunidade de ver um candidato indicado ao Supremo Tribunal Federal vetado pelo Congresso, por ser bocudo, ou bocuda, não sei, enfim, por ter se manifestado muito contra a Casa do Povo nos últimos tempos. Seria isto. Para a gente fechar agora, eu quero só um comentário de vocês também a respeito de uma fala da Rosa Weber, e essa fala não é uma fala da Rosa Weber. A gente tem visto a atuação de diversos ministros fora dos autos, nas suas palestras, nas suas interlocuções aí com a imprensa, enfim, e ela disse o seguinte, ela disse: atuei por aqueles que não têm vez nem voz, diz Rosa Weber na despedida, atuei por aqueles que não têm vez nem voz. Teve uma manifestação, inclusive, do Fux também, a respeito disso, quando ele se manifestava sobre a questão do aborto, ele falando que o Congresso não está querendo pagar o preço social, o preço, alguma coisa assim ele falou, e dizendo que eles que foram investidos sem voto e que não devem satisfação para ninguém. Do seu posicionamento. Foi fala aí do Fux, que oportunamente eu posso até trazer para vocês aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sobre a fala dela, só para deixar o Política Complementa de hoje, ela dizendo o seguinte: atuei por aqueles que não têm voz e nem vez. É papel do Supremo Tribunal Federal atuar por aqueles que não têm voz nem vez? Ou é papel do Supremo Tribunal Federal
julgar para verificar e fazer cumprir a nossa Constituição, Osmar? Cumprindo a Constituição, ela está julgando, ela está falando por aquele que não tem voz e não tem vez. Porque o papel do Supremo é cumprir a Constituição. Alguns gostam quando a Constituição é cumprida a favor de um segmento, e outros desgostam quando a Constituição é cumprida de forma diversa daquela que lhe interessa. Então, a questão constitucional é uma questão relativa. Quem é prejudicado reclama e quem é favorecido fica feliz. Mas o papel do STF é respeitar a Constituição, e é isso que está sendo feito. Goste ou não, alguns, a interpretação ela é diferente para alguns é boa, para outros não, e goste ou não, é isso que o Supremo está fazendo, contra alguns e a favor de outros. Pois é, doutor Gilberto, e aí essa questão de dar voz às minorias, isso já é discurso de outros ministros também, e aí, como é que fica o papel do judiciário, é esse mesmo? A formulação de políticas sociais cabe ao executivo e ao legislativo. Ao judiciário cabe verificar se elas estão dentro dos princípios legais, norteadores. Agora, não cabe ao Supremo formular políticas. Ele é o poder que vai verificar se essas políticas se encontram dentro dos limites legais, se afrontam ou não afrontam a Constituição. Eu acho que, nessa circunstância, ele pode beneficiar algum grupo e pode desgostar outro grupo. Isso é pacífico. Agora, não cabe ao Supremo formular políticas sociais, até porque ele não faz a gestão do dinheiro, ele não pode fazer empenhos, não pode fazer pagamentos, coisas do gênero. Então, ele vai verificar, ele está numa condição de fiscalizador, e assim ele deve se manter. E outra coisa ainda, aquele pessoal com quem a Rosa Weber e o Alexandre de Moraes rezaram no presídio, ela disse que foi o pessoal de 8 de janeiro, é o que essas pessoas estavam fazendo lá na frente do quartel, elas só estavam rezando, nada mais do que isso. E dentro do presídio elas continuaram rezando. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, nosso tempo está esgotado hoje. Foi bom o debate, a gente mudou um pouquinho aí o rito aqui do Política Cumprimento, dando espaço para mais debate, que eu acho que isso que é importante aqui dentro. Quero agradecer o Osmar e também o doutor Gilberto, que voltam na próxima terça-feira para mais uma edição do Política Cumprimento. Osmar, até na terça, um bom final de semana. Bom final de semana para você, para o doutor Gilberto, para os nossos ouvintes e para a nossa equipe. Abraço, doutor Gilberto, bom final de semana. Um abraço, Odair, um abraço, Osmar, um abraço a todos os nossos ouvintes, que nós tenhamos um fim de semana com sol, tempo bom, sem intempéries pela frente. Um abraço.